A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão. Estamos aqui para mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo bom de darmos ao Senhor aquilo que temos de melhor, que é o nosso coração, o nosso louvor. Em Oséias 6 está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. O Senhor vem sobre nós. Amém? Ore comigo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, o Senhor que é um Deus que cuida de detalhes que precisamos, cuida da nossa vida, cuida da nossa história, cuida, Senhor, de cada momento, Senhor, que partilhamos uns com os outros, sozinho. O Senhor fala ao nosso íntimo, Deus. Obrigada, Deus, pela tua presença sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos refrigera, que o Senhor é como essa chuva, que em tempos secos, em tempos que nós não acreditamos que ela vem, o Senhor vem sobre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua paz que nos acalma e nos aconchega. Abençoe cada lar, Senhor, cada família, Senhor. E abençoe também esse momento de culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua participação conosco. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser também abençoadas pela palavra de Deus. Fique conosco, nós teremos o louvor e depois uma palavra do Senhor ao seu coração, que seja edificante para você e para a sua família, em nome de Jesus. É o nosso desejo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim
mais de ti. Necessita mais de ti. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Quero convidar você a meditar, a se deleitar, a se alimentar dessa palavra maravilhosa do Senhor, nosso Deus. Antes, porém, vamos orar a Deus que nos ilumine, que ilumine o nosso entendimento, que ilumine o nosso coração, nos dê a verdadeira sabedoria que vem do alto. Deus querido, ilumina-nos, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração, enche-nos, ó Pai, ó Deus, dessa luz gloriosa, poderosa, que é a luz da Tua Palavra, Senhor. Que essa palavra realmente, ó Deus, faça morada, ó Deus, em nossa vida, em nosso coração. Que ela, ó Deus, entre, ó Deus, nos porões da nossa alma. Entre, Senhor, nos recônditos, naqueles lugares mais escondidos, e ilumine, Senhor, ó Deus, clareando e retirando, Deus, de nós todas as trevas, todas as escuridões, ó Deus, que nos impedem, ó Pai, de ver, ó Pai, o Teu brilho, nos impedem, ó Pai, de ver a Tua glória, nos impedem, ó Deus, de ver o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando os anjos cantam, quando os anjos cantam, pode ser uma pergunta, mas também pode ser uma afirmação. Quando os anjos cantam. Quando os anjos cantam, a nossa vida muda. Quando os anjos cantam, algo novo acontece. Algo da parte de Deus vem ao nosso encontro. Algo da parte de Deus entra na história e transforma a nossa vida. Quero convidar você a meditar comigo através dessa frase que diz: quando cantam os anjos, né? Na Bíblia, na palavra do Senhor, nós encontramos no Salmo 137, que fala sobre saudades da pátria, o povo dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Veja, aqui nesse trecho, nesse trechinho que nós vemos no Salmo 137, há uma associação entre cântico e alegria. Ele diz, o povo de Israel dizendo, os nossos opressores querem que a gente cante, mas mais do que cantar, eles querem que a gente cante com alegria. Ou seja, para cantar
o ato de cantar para o israelita, no caso o povo hebreu, era necessário que se tivesse um sentimento, que se tivesse um estado da nossa alma, da alma humana, repleto, né, de alegria, cheio de alegria. Eu só cantarei quando eu estiver com o coração cheio de alegria. E eu quero só estou fazendo essa breve abertura, né, dizendo sim, que o cântico, o ato de cantar na palavra de Deus está repleto, está cheio também do sentimento e do clima, da atmosfera da alegria. Da alegria. A maioria das vezes, se não todas, as vezes que nós vemos o cântico entrar em cena, o ato de cantar, seja pessoal ou coletivo na palavra de Deus, nós também vemos o povo cantar porque está encharcado, envolvido por uma atmosfera de gratidão, de alegria, de vitória, de triunfo concedida por Deus, dada pelo nosso Deus. Amém? Então, quando os anjos cantam, nós vemos um primeiro momento que eu pensei, que eu fiz um recorte para essa nossa meditação. Lógico que existem muitos e muitos outros momentos na Bíblia em que há essa aparição e essa presença angelical, ou seja, a presença dos anjos que cantam, né? Há muitos outros momentos além daqueles que eu irei mencionar aqui. Mas para apenas exemplificar, para dar alguns exemplos, né? Em Jó, capítulo 38, versículo 5 e 7, nós vemos escrito o seguinte: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela, no caso sobre a terra, o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Continuando, ou quem lhes assentou a pedra angular, a pedra principal? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Né? Então, aqui esse trecho, né, Jó capítulo 38, está falando aqui sobre a organização do universo e também, de uma forma mais particular, como se fundou, como foi criada a Terra. Né? E aqui está dizendo especificamente no versículo 7 que os filhos de Deus, né? Outra forma de se referir aos anjos, aos seres celestiais. Os filhos de Deus jubilavam, alegremente cantavam nesse momento da criação, nesse tempo em que Deus estava criando o universo e, obviamente, a terra. Né? Então, os anjos cantaram quando a terra foi criada. Os anjos cantaram quando o universo surgiu como ato da bondade e da graça criadora de Deus. O universo e a terra, a nossa terra, o nosso planeta, o planeta que nós chamamos de terra, a nossa casa. Quando esta casa surgiu, quando essa casa foi criada por Deus, a casa chamada Planeta Terra, foi criada por Deus, os anjos cantaram. Os anjos cantaram. Os anjos cantaram na criação do universo, do nosso mundo. Então, houve o ato criativo de Deus e os anjos cantaram. Deus agiu poderosamente, milagrosamente, de forma infinita e que a linguagem jamais será capaz de descrever.
e os anjos cantaram. Glória a Deus por isso. Um outro momento que selecionei para a gente ler é quando ocorre um dos acontecimentos mais impressionantes na humanidade, na história da humanidade, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os anjos cantam quando na oportunidade, quando na ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Que coisa maravilhosa a gente saber que os seres celestiais, os anjos, os seres angelicais se alegraram tremendamente, maravilhosamente, porque cantar implica estarmos alegres, estarmos num estado emocional de alegria, de júbilo, de gozo, de satisfação, né? Então, os anjos estavam tremendamente satisfeitos com o que acabara de acontecer. Cristo nasceu. Cristo nasceu, como diz Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 13 e 14, diz assim: E subitamente apareceu com o anjo, aquele anjo que estava explicando os últimos acontecimentos, né, para os pastores. Então, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, vejam só, num acontecimento formidável, fantástico, sensacional, que é o nascimento do Filho de Deus, do Filho do Criador, do Filho do Altíssimo, né? Como o endemoniado gadareno exaltou a Jesus quando chegava naquela cidade de Gadara. O que tu estás fazendo aqui, Filho do Altíssimo? Né? Então, quando nasce o Altíssimo, Filho de Deus, os anjos cantaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro momento que selecionei para a gente se deleitar, a gente ler, meditar, o que se encontra em Lucas capítulo 15. Um outro momento onde a Bíblia faz questão de dizer que os anjos cantaram, que os anjos louvaram, que os anjos se alegraram. E que momento é esse? Um momento em que um pecador se arrepende. Vamos ver? Lucas capítulo 15, versículos 6 e 7, que diz assim: E indo para casa, reúne os vizinhos, amigos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim, desse mesmo modo, haverá maior alegria, maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, e assim haverá maior júbilo no céu, né? E agora não está se referindo somente aos anjos, mas a todos os habitantes celestiais, né? Haverá maior júbilo, maior alegria, gozo no céu por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. Então, quero aproveitar esse gancho aqui e dizer para você: compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus, seja ela lida, seja ela pregada, seja ela cantada, né? Sejam louvores
seja um cântico, seja uma mensagem escrita, né, por WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, porque quando um pecador em contato com a palavra de Deus se arrepende, um pecador em contato com a palavra de Deus cantada, escrita, pregada, de todas as formas possíveis, esse pecador entra em contato com essa palavra transformadora, poderosa, milagrosa, palavra do Senhor, né? Ele pode se converter, ele pode se arrepender, ele pode dobrar os joelhos, né, do orgulho, da altivez, dobrar os joelhos do egoísmo, do egocentrismo, né, da sua vida enclausurada em si mesmo, e dobrar os joelhos e se render a Jesus Cristo, e se render ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não perca a oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse culto que você está participando nesse momento de maneira virtual. Compartilhe, você não vai pagar nada em compartilhar, não vai gastar nada, apenas um pouquinho de tempo para você compartilhar essa mensagem, seja por WhatsApp, seja no Facebook, YouTube, por onde você desejar. Compartilhe as boas novas do Evangelho, né? E observe que lá em Lucas capítulo 2, que nós lemos anteriormente, o anjo chega a dizer o seguinte: não temais, porque eu vos trago uma boa nova de grande alegria, né? Eu trago boas notícias que vão produzir uma alegria indizível, inefável, uma alegria que não poderá ser expressa em palavra alguma, em gesto nenhum. Então, compartilhe a boa nova, que pode ser de grande alegria, pode ser um estalar de transformação, de mudança na vida de alguém que receber esta palavra. Um outro texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vejam, nós vemos aqui, hoje é culto de ceia, né? Hoje é culto de ceia, iremos comer o pão, tomar o cálice, e o corpo ali representado no pão, o sangue vertido de Cristo representado no cálice, e isso tudo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário, nos constituiu, foi feito, realizado para que nos constituísse reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas do Altíssimo Deus, né? Então, é pela obra de Cristo, nós que antes não éramos nem povo de Deus, que éramos vassalos, escravos de Satanás, escravos do pecado, mas pela morte de Cristo, pelo amor de Cristo, pela misericórdia de Cristo e sua obra naquela cruz, Ele nos transformou em reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas de Cristo. Reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas do nosso Deus. Para oficiar, para trabalhar para Deus, nós precisávamos sermos transformados em reis e sacerdotes. Amém? Veja que coisa maravilhosa. Os anjos cantam. Versículo 11. Vi e ouvi
uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, e a glória, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, os anjos cantam, os seres celestiais cantam, as pessoas, toda criatura canta pelo grande feito do Senhor Jesus Cristo. Aquele que morre, que se entrega por nós para nos transformar em reis e sacerdotes, em pessoas que fazem parte do seu reino. Então, mais uma vez, eu digo isso, né? Você que está ouvindo esse chamado, o chamado que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado daquele, o convite daquele que está à porta batendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, com ela, e ele ou ela ceará comigo. Amém? Então você que está ouvindo esse convite, você sabe quando Deus está falando com você. Nós sabemos quando Deus está falando conosco. Eu tenho certeza que você também sabe. Você é convidado a fazer parte desse reino. Você é convidado a se arrepender dos seus pecados e a tomar uma nova direção na sua vida. Uma nova direção rumo a Cristo, né? Andando com Cristo no caminho de Deus, junto com Ele. Ele nos convida a caminhar e participa juntamente conosco dessa caminhada. Seja bem-vindo, você que está aceitando a Cristo nesse momento, você que está se rendendo, se entregando a Cristo nesse momento. Saiba que Ele te escolheu. Ele te escolheu porque te ama. Ele busca, como nós vemos lá em Lucas capítulo 15, Ele busca a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Ele busca. E quando encontra, quando essa ovelha se achega de novo para os braços do Senhor, há grande festa nos céus. Grande festa nos céus. Então, querido, quero deixar bem claro, não estou aqui fazendo elogio aos anjos, né? Não estou aqui fazendo elogio aos anjos, louvando os anjos. Estou louvando aquilo pelo qual eles agiram, aquilo pelo qual eles entraram em cena, ou seja, entraram em cena para louvar Deus criando todas as coisas, entraram em cena para louvar o Senhor Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade nascendo. Eles entraram em cena para louvar várias e várias milhões de vezes, todas as vezes que um pecador se arrepende. Eles entraram em cena para cantar de alegria quando pela exaltação do Cordeiro de Deus. Amém? Então, não estou de maneira alguma elogiando anjos, estou elogiando o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus, porque os anjos só existem e realizam o que realizam por causa de Deus, porque eles têm um mandado de Deus para fazer o que fazem, né? Como diz Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1 deixa bem claro, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos anjos, né? Ele diz assim, pois a qual dos anjos, Hebreus 1, versículo 5, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nenhum dos anjos. O Senhor, nosso Deus, falou isso, né? E versículo, pelo contrário, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Olha aí, se referindo a Deus, se referindo ao Senhor Jesus,
né? Mas acerca do Filho, ele diz o seguinte, veja, a respeito dos anjos, aos seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo, ou seja, servos. Quanto a Cristo, diz o seguinte, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E ainda mais, cetro de justiça é o cetro do teu reino, se referindo a Cristo. Cristo é filho de Deus, gerado de Deus. Cristo é filho de Deus. Cristo é rei, Cristo é soberano. Cristo manda. Cristo manda. Cristo manda e tudo acontece. Os anjos são apenas servos de Deus e servos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas que os anjos cantem na sua vida. Que os anjos cantem na sua vida toda vez que você se arrepender dos seus pecados. Que os anjos cantem na sua vida quando você se tornar uma nova criatura. Quando nós nos tornamos nova criatura, né? Ou seja, um pecador se arrepende e se torna uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5,17. É assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo por quê? Porque Deus fez algo novo, nos criou novamente, né? Deus nos regenerou. Deus nos regenerou por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós fomos regenerados em Cristo Jesus, os anjos cantaram. Que os anjos cantem na sua vida. Que os anjos cantem na sua vida toda vez que o milagre acontecer. Toda vez que você for liberto. Toda vez que você for salvo, né? Receber um livramento. Que os anjos cantem sobre a sua vida. Ao você receber a sua vitória, a você receber a sua bênção, que os anjos cantem sobre a sua vida. Eu desejo de todo o coração que os anjos cantem sobre a sua vida, porque quando os anjos cantam de alegria pelos feitos e grandiosos feitos do Senhor em nossa vida. Amém? Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Sei que, Senhor, tu me amas, incomparável és para mim. Não há nada tão real quanto seu amor, incomparável és para mim. É maior que o meu saber, é maior que o meu querer, bem maior que a minha vida, que é maior que os meus sonhos, que é maior que os meus planos, bem maior que o meu ser. Sem tua presença, Deus, eu permanecer. Tua obra em minha vida vai continuar, pois hoje eu sei que sou fruto desse amor e livre pra te adorar, contigo andar, receber teu amor, viver teu querer, pra sempre. E sempre
Graças a Deus, chegamos ao momento maravilhoso, o momento da ceia do Senhor. E eu quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, aí na sua sala, a participar com a gente desta ceia. A ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu, que Ele distribuiu e participou com os seus discípulos. Você é convidado, você é convidada. Você que preparou aí os elementos, o pão, o cálice, né? Seja num copo, seja numa xícara, onde quer que você tenha preparado. Você é convidado e convidada nesse momento a participar com a gente. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 26 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que gloriosa bênção e oportunidade, privilégio que nós temos diante de Deus, na presença do Senhor, de participar desta ceia. Vou distribuir os elementos aqui com a minha família, você distribui aí com a sua e em seguida estaremos ceando todos juntos. Antes, quero pedir que a minha esposa, Marta, faça uma oração a Deus, agradecendo pelo pão e pelo cálice. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, porque podemos ceiar, Deus, podemos compartilhar uns com os outros desse momento, Pai. Um momento tão precioso que revela, Senhor, o teu amor por nós. Abençoa, Senhor, toda essa ação, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja aquele que nos guia, Senhor, nesse momento. Que cada elemento aqui representado, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Amém. Amém. Senhor do pão, receba o cálice. Senhor do pão, receba o cálice. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Desejamos que você e a sua família tenham sido grandemente abençoados com este culto de hoje, com a ceia do Senhor. E saiba disso, o Senhor está contigo, porque Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar o Pai Nosso. E em seguida implementaremos a bênção. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a bendita consolação do Espírito Santo seja com você, irmão e irmã, e com todos os nossos irmãos espalhados por sobre a terra. Amém. 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 O Senhor te dê
uma semana vitoriosa, cheia de bênçãos e de saúde, em nome de Jesus. Amém.